E essa semana aconteceu na cidade o primeiro seminário da cidade de Florianópolis, discutindo o planejamento urbano. A cidade está retomando agora o debate sobre o plano diretor. Foi um evento bem vivo que aconteceu no auditório da Universidade de Santa Catarina, com a presença da prefeitura, com a presença dos técnicos, arquitetos, urbanistas e também o contraponto dos movimentos sociais. Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Brisas do Atlântico, o mais novo empreendimento da RDO. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci, 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Cartão Queires, o que você imaginar, dá para levar. Hoje, nós estamos recebendo o engenheiro Olavo Kücker, que é o coordenador do Grupo de Trabalho Cidades na ASBEA, que é a entidade que agrega os escritórios de arquitetura aqui no estado. Recebe o presidente da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, Ricardo Fonseca, e aqui conosco o arquiteto colombiano Gustavo Restrepo. Estamos aguardando, deve estar chegando a qualquer momento, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano aqui na cidade, o arquiteto Dalmo Vieira Filho. Em instantes estará aqui conosco. Senhores, muito obrigado pela presença de todos hoje. Boa noite. Aqui no Conversas Cruzadas, para discutir um assunto que é tão importante na vida de todos nós, né? Que é o futuro da nossa cidade. Bom, o seguinte, o evento terminou nessa semana e teve o contraponto dos movimentos sociais. O que fica de extrato, né, como resultado deste evento? Qual é o propósito e o que fica de extrato? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a grande reflexão que é possível fazer ao final do evento é que a prefeitura entendeu que é extremamente urgente iniciar um processo de recuperação não só de áreas degradadas, mas também fazer de fato acontecer a aprovação do diretor. A presença dos movimentos sociais foi forte, porque eles cobraram com muita força algumas questões referentes ao plano diretor. Apesar de que o fórum do seminário não era exatamente a discussão do plano diretor em si. Era muito mais ouvir os desafios de algumas outras cidades, o que eles tinham conseguido implantar ao longo dos anos, ouvir o caso de Medellín, ouvir o caso de Brasilândia, em São Paulo. Portanto, na minha reflexão, o seminário foi positivo, porque houve um resultado com 20 propostas para serem implantadas, algumas relativas ao núcleo gestor, basicamente mais 6 propostas diziam respeito ao núcleo gestor e a articulação junto a essas comunidades e bairros. Uma dúvida, essas 20 propostas, isso aí tem que ser debatido ainda num outro fórum, num outro espaço, ou isso aí vai ser executado? Na realidade, ficou agendado para que tenham novos encontros a partir dessas 20 propostas. Então, terão novos encontros para poder até debater com um pouco mais de tempo essas questões levantadas. Muito bem. Eu vou lançar uma provocação aqui, que é a seguinte. Que a gente discute a cidade, é bom que a cidade está na pauta, na ordem do dia, né? O planejamento urbano, para onde é que ela vai crescer, como ela vai crescer, plano diretor. Mas não passa uma sensação que a gente está nesse debate que não termina e pouco se avança. Essa semana, nós tivemos 2 eventos discutindo a cidade, esse que terminou essa semana, pela prefeitura, e também um evento na Universidade Federal, que recebeu arquitetos e tal. E na próxima semana tem um seminário internacional aqui em Florianópolis discutindo mobilidade urbana. Já tivemos missões, mais de uma missão, missões internacionais para a Colômbia, para conhecer o case, né, de Bogotá, enfim, que são emblemáticos, né, cases mundiais, parlamentares já foram, enfim. Na prática a gente não vê a coisa acontecer. Engenheiro Olavo Kücker, vai acontecer agora? Boa noite. Boa noite. Até a pergunta foi ótima e é um ponto, acho que, muito interessante. Temos que lutar contra nós mesmos, como diz, como cidadãos brasileiros que somos. E, na verdade, isso é um problema um pouco nacional, é um pouco de inércia nossa. Nós brasileiros falamos muito e, às vezes, temos um problema de agir.
temos problemas de poder ser diretamente e agir ele num ponto que ele deve ser atuado. Essa tua provocação foi boa, porque foi a mesma crítica que eu levei do colega do escritório, do Norman Foster, que sempre diz que nós brasileiros somos muito criativos e temos muitas ideias, etc. No seminário somos estupendos em apresentar, mas quando ele vai e volta, passar dos anos e não acontece absolutamente nada. Isso aqui é o contraponto que Medellín simplesmente foi lá, pensou, pesquisou e aplicou. E a transformação dela foi rápida num curto espaço de tempo, porque justamente isso foi mais objetiva nas suas ações. Eu acho que está na hora de nós começarmos a fazer. E acho que essa discussão traz isso e nos impulsiona e nos empurra para nós fazermos esse ponto. Você vai ver que os colombianos vieram ao Brasil para buscar as nossas fontes e trouxeram a aplicação melhor. Hoje nós temos o dever de fazer, no mínimo, um pouco melhor, de fazer essa espiral crescer. Acho que é um desafio. Como vamos fazer? Acho que esse seminário foi bom, levantamos alguns pontos, sabemos que temos que fazer uma mistura de várias ações, né? Não temos uma solução única para a cidade, nós temos que fazer esse mixing, achar que essas dosagens sejam interessantes, e eu acho que só trabalhando em conjunto nós vamos poder fazer, mas temos que fazer. Perfeito. Agora é o seguinte, antes do senhor falar o que foi feito, que a gente já tem uma noção, o senhor foi inclusive numa missão ano passado para lá, para conhecer e tal, essa questão de como fazer, de como se articular, como foi feito, quem fez, isso que eu queria entender. Foi um pacto na cidade, foi o poder público que chamou concursos públicos para arquitetos apresentarem projetos, ideias nas comunidades lá em Medellín, com os teleféricos, as escadas rolantes, enfim. Como é que foi essa articulação? Partiu de quem? Da municipalidade, do governo, do setor privado? Como é que foi isso? Boa noite, obrigado pela sua presença. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, la pregunta es muy directa y muy precisa, porque realmente la oportunidad de presentar en este seminario fue la metodología. No solamente mostramos proyectos de Medellín, que realmente son el final, sino creo que hice énfasis en el tema de la metodología. ¿Cómo llegar lá? Cómo llegar a resolver en 12 años una situación, como bien planteabas, de pasar de 400 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta 26 homicidios. Hoy 26. Subió un poquito. Subió un poco, ha subido. Eso se mueve. Pero fundamentalmente es política pública. Política pública. Política pública. Partiu do governo, da municipalidade ou do estado? La municipalidad. Municipalidad. Nosotros lo llamamos alcaldía, lo que ustedes Alcaldía. llaman la prefectura. Alcaldía. Bien, el alcalde en su momento planteaba entonces que debería haber una recuperación de unas condiciones sociales muy riesgosas que estaba viviendo la ciudad, Sí. y lo plantea como un debate abierto. Debate abierto significa consulta pública a los ciudadanos. A quem mora nas comunidades. A todos. Foi ouvido. Esse pessoal foi ouvido. Prácticamente llegamos a hacer movimientos públicos de casi reuniones de 50.000, 60.000 personas. Olha só. Que se escuchan a través de foros. Posteriormente se llega a cada uno de los colegios de los barrios, y en esos colegios se hacen nuevamente foros donde se consultan a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y a los papás, a los adultos. Sí. Y esto de alguna manera se convierte en planes directores locales. Significa que cada comunidad, cada barrio, plantea cuáles son sus mayores dificultades, y esas dificultades son llevadas al papel. Sí. O sea, se trazan en los planos. Luego se hacen una especulación en presupuesto, y por supuesto en ese momento ya se puede empezar a dialogar con proyectos de planteamiento urbano con las comunidades. Quer dizer, o anseio da comunidade, o desejo da comunidade Sim. com a parte técnica. Exactamente. Para viabilizar. Para aclarar eso, es una triada. En un lado está el Estado, interinstitucionalmente, en otro lado están los técnicos, y en la otra punta del triángulo está la comunidad. Esos tres grupos forman trabajos, comisiones de trabajo que se mueven por los barrios y van haciendo síntesis de todas las necesidades. Quanto tempo levou esse processo de discussão? Pues llevamos 12 años en que no ha parado la discusión. Claro, Lo que claro. quiero decir Debate es que permanente, cada ¿no? proyecto
mejor dicho, la ciudad necesita nuevos temas y esos nuevos temas son nuevamente consultados y siempre se hace de esa misma metodología. Lo primero, digamos, hace 12 años atrás, se tomó el primer gran macroproyecto, se tomó 2 años entre consulta y ejecución de las primeras obras. Quiere decir que la comunidad fue capaz en los primeros 2 años de pensar los grandes proyectos de la ciudad y hoy esos proyectos son política pública estratégica para que el plan director sea respetado, o sea que hoy estamos haciendo proyectos planteados de hace 12 años atrás. O Felipe Reis, na nossa produção, selecionou algumas imagens e a gente vai veiculá-las daqui a pouco aí de Medellín. O que foi feito em essencial lá em Medellín? O que foi feito? Que a gente poderia resumir aquí. Sí, yo creo que lo más importante es que hoy hay una cultura ciudadana que permite confirmar que cuando la comunidad participa de sus proyectos, los respeta y los cuida durante el tiempo. La convocatoria a la comunidad hoy ha permitido tener movilidad de excelente calidad, con 4 sistemas integrados, así que hay que apostarle al sistema de transporte público. Segundo, el tema de la cultura. Se trabaja desde la cultura, no para la cultura. Esto significa... Existem espaços públicos com eventos culturais permanentes nas comunidades? Permanente. Pero eso es trabajar para la cultura, pero desde la cultura significa que, por ejemplo, los dineros públicos son sagrados. Ah, sí, sí. Si yo me comporto bien, la gente se comporta bien. Y eso generó que los impuestos llegaran directamente a los lugares más humildes de la ciudad. Sí. Entonces se tienen muy buenos parques públicos, se tienen buenas bibliotecas, se tienen esquemas hoy de resultado de vivienda popular asentada en los mismos territorios en los que la comunidad vivía. Así que hemos logrado tener hoy una ciudadanía más armoniosa, más satisfecha, más confiada de sus instituciones públicas. Muito bem. Felipe, passa umas imagens para a gente aí de Medellín, para ilustrar o nosso bate-papo. Perfeito. Muy bien. ¿Usted podría comentar encima? Sí, este es un proyecto que presentamos para la administración pública del Museo de Antioquia. La extensión en el centro de la ciudad, esa es la extensión hacia el Museo de Antioquia. Un proyecto que no solamente era un edificio, sino que buscaba planificar 7 hectáreas del donde básicamente se plantea un tema de grandes parques, plazas, donde hay un impacto en edificios de patrimonio, donde hay un impacto directo en el espacio público como tal, y se declara esto como un distrito cultural. Significa que los usos del suelo cambian, significa que la se transforma, significa que los lugares al interior empiezan a tener mejores puntos de cocina, mejores baños, para que la prestación del servicio hacia la comunidad en el centro se dignifique y se cualifique. Así que lo que buscábamos es que con una estrategia de un edificio impactemos todo el centro da cidade. Claro, claro, que seja de todos, né? Bom, eu queria agradecer a presença aqui conosco do secretário Dalmo Vieira Filho. Nós começamos agora o debate nesta noite e queria saber do senhor, secretário, a ideia no debate que teve nossa semana na Universidade Federal, com a participação dos movimentos sociais, com contrapontos que às vezes aumentam a temperatura, isso é saudável para a discussão da cidade, mostra que a cidade está viva, enfim. Qual é o extrato do seminário? Qual é o resultado do seminário? O que acontece daqui para frente? Boa noite, obrigado pela presença do senhor. Prazer, Renato. A expectativa é que o que aconteça depois do seminário é que o caminho fique mais, digamos assim, mais claro, mais direcionado para o objetivo comum, que é a necessidade de nós efetivarmos um planejamento territorial de qualidade do município que começa pela gestão e pela execução objetiva do plano diretor, né? E não apenas do plano diretor, que abarque questões como mobilidade, preservação do patrimônio natural, humanização do centro da cidade, digamos, potencialização de áreas estratégicas do município. Em suma, um plano, um seminário, ele busca otimizar ações, reflexões, né? Busca que do debate saiam soluções. E é isso que eu acho que em grande medida se alcançou no seminário da cidade de Florianópolis. Muito bem. A gente vai para um primeiro intervalo e daqui a pouco é o seguinte, né? O Ricardo nos disse que foram apresentadas propostas. Vamos tentar dar uma repassada, né, pelo que foi apresentado de proposta e qual é a viabilidade delas se tornarem realidade. Vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje, fazendo um rescaldo do seminário que abordou a cidade de Florianópolis,
com aquilo que precisa ser feito do ponto de vista de planejamento urbano. Foi na Universidade Federal de Santa Catarina, uma iniciativa da Prefeitura da capital, onde vários modelos foram apresentados de exemplos, né, onde houve uma intervenção urbanística importante e o resultado foi uma melhora na qualidade de vida, a redução dos indicadores de criminalidade, enfim, a melhora da qualidade de vida daquela localidade. É disso que nós estamos tratando. No seminário, e o debate aqui está aberto a todos, como disse o Ricardo, foram apresentadas 20 propostas, né? Não sei se os senhores têm aqui as 20 propostas impressas, enfim, mas eu imagino que algumas os senhores irão se lembrar. Dessas 20 propostas, o que nós temos aí? Olha, eu acho que ganhou força a questão da proteção da paisagem cultural da cidade, que foi bastante debatida. Eu acho que o planejamento que vem agora pela frente vai pesar bastante essa questão. Também se discutiu, e eu tinha colocado anteriormente que talvez não fosse o fórum apropriado ou seminário, mas também se discutiu com bastante ênfase alguns pequenos detalhes do plano diretor, que acabaram entrando nessa relação dessas 20 propostas. Eu acredito que a Prefeitura agora está formalizando esse documento, né? Isso de certa forma vai ser transmitido a todos, mas a grande resumo talvez dessas premissas, essas 20 premissas, tenha sido a força, a atuação dos participantes das comunidades no que diz respeito à formatação do núcleo gestor. Como é que vai ser isso então, secretário, nessa formatação do núcleo gestor? Como é que vai se dar isso? O núcleo gestor vai ser reconvocado. Todas as entidades partícipes do processo continuarão trabalhando conosco. O que nós precisamos nesse momento em relação a esse processo, Renato, é dar a ele objetividade. O fato de haver uma nova gestão, o fato dessa gestão ter assumido com um compromisso público em relação ao plano diretor em 2013, o fato dos órgãos municipais estarem agora dotados de equipes técnicas mais densas, mais diretamente ligadas à cidade, fazem com que os trabalhos precisem considerar essas premissas, aproveitem como uma oportunidade o momento de uma gestão que quer ter o plano diretor concluído, né? E isso tratou-se de um início, de um pacto, começo de uma caminhada para que efetivamente a gente ultrapasse esse absurdo de uma capital brasileira e pior ainda situada num lugar como está Florianópolis não ter plano diretor. E o senhor acredita que com a comunidade sendo chamada novamente para o debate a coisa vai ser mais harmoniosa? Eu acho que é harmoniosa e proveitosa, porque o plano, a maneira como ele foi desencadeado tem vantagens, em especial o fato desse chamamento e desse comparecimento das comunidades. Nós achamos que o que precisa é uma ênfase, justamente um protagonismo, digamos assim, do poder municipal, que é eleito para isso, existe para isso. É o condutor, né? É o condutor e ele precisa assumir essa função. Né? Então, não se busca unanimidade, isso será impossível, claro. Haverão divergências, né? Mas o plano haverá de dotar a cidade desse pacto, desse caminho para seguir no seu desenvolvimento. Renato, se me permite, o que me chamou a atenção, secretário, foi que ao final dos trabalhos, depois de alguns discursos acalorados, houve uma sinalização bastante positiva da parte tanto dos líderes comunitários quanto da gestão, de que agora chegou o momento realmente das realizações. Então, houve pelo lado dos líderes comunitários, então, um entendimento de confiança de que agora é o momento certo que as coisas aconteçam. Isso talvez permita que a Prefeitura consiga ganhar força para poder botar em prática as ações todas que precisam ser iniciadas. Sim, ficaste com essa impressão também ou não? Sim. Sim, de todas as pessoas que são representantes desses espaços, eu vi digamos assim, uma acolhida deles mais harmônica do que geralmente já foi nas outras discussões. O que eu acho, esse é o ponto positivo. Parou um pouco o que é chamado na Colômbia de você chegar com a listinha de mercado, né? Quer dizer, sempre todo mundo vir com pressupostos daquilo que você está rodeado somente na tua casa, mas sim propor alguma coisa mais positiva para o seu bairro e daí para a sociedade. Esse foi visível, pelo menos no meu olhar, isso no seminário.
né? Quisiera sumar algo a esto. Estaba algo que me parece importante entender. La comunidad debe comprender que el plan director no comienza el día que se empiezan las obras. Sí. Ya empezó. Pensar es trabajar. Es lo que están haciendo. O sea, la actitud solamente de estar construyendo los foros ya es una reflexión. Y eso es trabajar. Hay que hacer eso para poder iniciar en algún momento las obras. Sí. Entonces yo creo que lo primero que una comunidad tiene que hacer es sentarse a discutir, a conversar, a ponerse en acuerdos. Por falar em obras, nessa semana eu conversei num outro evento discutindo a cidade na Universidade Federal de Santa Catarina com o professor Elson Pereira, que é colega dos senhores e que foi candidato aqui à Prefeitura de Florianópolis. Eu perguntei para ele sobre a ideia do teleférico, que para mim parece muito interessante, enfim, né? Sai do marasmo, sai do lugar comum. E perguntei para ele, e ele disse assim, mais se coloca a obra na frente do plano. É a opinião dele. A obra está à frente de um plano. Com relação à complementariedade do transporte, outros modais e por aí vai. Em Medellín tem teleférico? Sí, tenemos en este momento 2 funcionando y están en diseño y construcción 2 más. Y solamente en diseño 1 más. O sea, tendremos a vuelta de más o menos unos 5 años, tendremos 5 teleféricos funcionando completamente. Hoy funcionan 2, muy efectivos, conectados con el sistema de transporte masivo, con el metro, con el tranvía, con el sistema Metro Plus, que es el BRT, y dan muy buena solución porque poder mover más o menos unos 5.000 pasajeros en el día hasta las de la montaña, un efectivo número de gente que ahorra tiempo para poder después compartir con sus familias. Es una alternativa de transporte muy, muy eficiente. Ele está interligado com outros modais? Con todo el sistema de transporte público. De las estaciones del metro puedes tomar el metro cable, pero en algunos otros puntos en las estaciones del metro puedes tomar el BRT y en algunas otras partes del metro puedes tomar tranvía. Y esto finalmente llega a los buses más pequeños que se mueven por todas las partes de la ciudad. Así que es un sistema muy económico en la medida en que cuesta 75 centavos de dólar todo el trayecto mientras no te salgas de allá. Y es realmente ahorra tiempo, ahorra costos y tiene una gran ventaja. La gente lo quiere y lo mantiene muy limpio, lo tiene muy aseado. E funciona, é muito ágil, é uma boa empresa. Tá, queria saber a opinião de vocês. Olha, eu tive a oportunidade, acompanhado pelo Gustavo e o Olavo também, de percorrermos um trecho na Comuna 1 e fantástico. Primeiro porque há uma frequência constante, você não precisa ficar esperando nada. É confortável. Não atrasa, né? Não tem congestionamento. O Gustavo comentava que durante 2 anos que já está em funcionamento ou mais, somente uma vez que não funcionou devido a uma tempestade, né? Enfim, é um meio de transporte bastante seguro. Outra percepção que podemos ter, que foi aonde foi instalado a estação já no alto da montanha, ali aquela região toda se valorizou. É uma região de população de classe média baixa? Humilde. Classe humilde, de humilde. Sim, população carente. Né? É a mesma condição que se colocarmos aqui no maciço do Morro da Cruz. É a mesmíssima condição de dificuldade de acesso, não tem áreas públicas, né? Então há necessidade de se ocupar os pequenos espaços residuais com alguma qualidade na arquitetura, na solução urbana. E lá onde tinham os terminais, a região ao redor já se mostrava mais resolvida, eram pinturas, tinham umas paredes com grafites, tudo com muita qualidade. E depois já juntaram algumas ações mais fortes, resultado até de concursos públicos, que eram os parques biblioteca, que tinham uma conexão muito direta. No topo da montanha também? Sim, no alto da montanha. Parque biblioteca. Fantástico, tudo. Nós temos um parque aqui que foi inaugurado ano passado, aqui na subida do Morro da Cruz, vocês passaram. Sim. E que inaugurado, mas ninguém utiliza ainda, né? Porque não tem plano de manejo ainda do parque. De repente, esse espaço poderia ser amplamente aproveitado. Pois aí nós temos o teleférico, né? E o seguinte, se a gente pegar como exemplo aqui, fazer um comparativo, o Florianópolis, nós temos aqui um mirante do Morro da Cruz que as pessoas não frequentam por medo. É um deboche. Por medo, né? A melhor vista da cidade está aqui em cima.
Esto e a mais linda. procura seguridad. Siempre que esto llega a los lugares, inmediatamente se transforman los entornos, las economías se formalizan. Eso trae beneficio económico para las familias, pero ahí se mueven los niños, se mueve todo el mundo. La policía también llega. A passagem é subsidiada, o governo banca uma parte ou não? Como é que funciona? No, hoy el sistema se paga prácticamente por el sistema de tarifa. La gente paga 75 centavos de dólar y eso le permite a todo el sistema integrado ser suficientemente eficiente. Eso se construye con recursos del Estado nacional y con recursos de la municipalidad. A mesma passagem, o cidadão paga a passagem no teleférico, ele pode já sair e pegar o... Não, ele é integrado, o sistema, pois é isso que eu estou falando, ele não é um teleférico sozinho. Sim, mas a mesma passagem entrou ali e já vai em metrô. Você entrou dentro do sistema, você pode pular do teleférico, metrô, o transvia... Inclusive los buses tienen una tarifa más baja. Os ônibus. Sí. Porque los ómnibus los tienes con una tarifa más baja porque articular con el sistema de transporte masivo. Así que en donde compras el tiquete para el Metrocable, puedes decir yo quiero llegar a otra parte de la ciudad donde puedas hacer interconexión con el ómnibus. Es una buena manera, además de poner un poco en cintura al transporte público. Sim. Secretário, como é que está esse projeto aí do teleférico? E nós temos já uma visão de esse sistema estar conectado com ônibus ou transporte marítimo? Como é que está isso em debate? É importante dizer que já na origem do projeto do Morro da Cruz, do trabalho do maciço do Morro da Cruz, estava previsto um ascensor, depois transformado num elevador. Com o processo, com a evolução que o processo sofreu agora, a partir de 2013, se viu a conveniência, inspirado nos modelos da Colômbia e também no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, se verificou a conveniência de termos o teleférico em Florianópolis. O ajuste e a eficiência que esse processo pode trazer, ele levou a pensar em estender a ligação até a Trindade e, eventualmente, até o Ticem. Eu acho assim, não há dúvida de que o teleférico vai prestar um serviço excepcional aos moradores. Sim. Não é? Ele contribuirá de maneira significante em relação à conexão Trindade-Centro. Né? Agora, não vai resolver os problemas, em função do volume, não resolverá todos os problemas. Não, o teleférico não está lá para resolver o problema dos congestionamentos. Não, ele pode vai atenuar, exatamente, mas será um fator. Mas leva a cidadania, leva a dignidade para a comunidade. Perfeitamente, perfeitamente. É uma contribuição importante. E exatamente o pensamento estratégico que está se tendo, essa é uma novidade, é que não só o teleférico, mas o sistema está agora se planejando que ele trabalhe em conexão. A gente precisa, esse é um grande desafio da cidade, sair do papel em relação à prioridade que deva ser dada ao coletivo. Sabe, nós estamos nos reunindo assim, de maneira super constante com a Secretaria de Transportes e já com as empresas de ônibus. E esperamos novidades bem importantes para breve sobre isso. Que bom, isso é muito bom, né? Sinal de que a coisa está para acontecer, né? Exatamente. É isso que a gente espera. Eu preciso chamar um intervalo comercial agora, né, Felipe? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta no Conversas TV Com. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está repercutindo o evento que terminou essa semana no Centro de Eventos, no auditório da Universidade Federal de Santa Catarina, um seminário Cidade de Florianópolis, promovido pela Prefeitura com a participação de arquitetos, urbanistas e gente que veio mostrar do exterior e também aqui de outros estados do Brasil, de outras cidades brasileiras, exemplos de onde nós temos intervenções públicas que resultaram na melhora da qualidade de vida daquela população. Mobilidade urbana, redução da criminalidade e por aí vai. Bom, o secretário Dalmo está aqui conosco e nos antecipa um esboço de um novo itinerário, né? De novos itinerários para o centro de Florianópolis e adjacências, né? Como se fosse em radial, como fosse um sistema um circular, né, secretário? Posso mostrar aqui o esboço? Aqui? Parece assim uma primeira passada, né, sem colocar ainda do ponto de vista técnico, enfim. Gostaria que o senhor explicasse, vamos tentar, eu vou deixar em pé aqui, Mário. E aí o senhor, se explicar, aqui nós temos a região central, basicamente, com a Universidade Federal e Beira-Mar. Isso. Qual é o conceito disso aqui, secretário?
Essa proposta, ela inova em 2 ou 3 aspectos importantes. O primeiro é que não se está trazendo à sociedade um projeto executivo, um projeto pronto. Nós estamos trazendo conceito, diretriz e um estudo preliminar, uma proposição. Então, ele será debatido. E desse debate vai nascer a conveniência efetiva dessa proposição. Ela não cria praticamente nada de novo. Ela simplesmente traz para cá o que o mundo já pratica há muito tempo. Aqui não estamos falando de criatividade, mas é de reconhecimento de que um sistema de coletivo, para funcionar, ele precisa, e para nós sairmos do discurso de que o coletivo precisa ser priorizado, nós precisamos ter conexões entre os lugares de trabalho e moradia com confiabilidade de fluxo. Isso na nossa... Confiabilidade de fluxo, o senhor quer dizer o seguinte, que não vai ficar parado no terminal. Exato. É um circular, não para. Por que funciona o metrô no Brasil e no mundo? A pessoa caminha 200, 300 metros, paga o bilhete, desce até... Mas quando chega na plataforma, no máximo em 5 minutos, vai ter o veículo. Essa é a confiabilidade. Tá, mas aqui o secretário, o ônibus não vai ficar trancado no congestionamento aqui? Não, esse sistema... Vai ter canaleta exclusiva? Pressupõe várias criações. Isso aí vai provocar uma revolução na cidade, né? Porque nós temos aqui ruas, algumas estreitas, né? Uhum. E aí o seguinte, o espaço do veículo será reduzido à metade. É isso, né? Nós aprendemos o seguinte, que se nós proporcionamos um sistema confiável, de qualidade para o transporte coletivo, aí nós podemos realmente colocar restrições ao veículo privado. Não restrições em demérito do automóvel, é porque não cabe todo mundo. Hoje em dia, todos nós perdemos momentos preciosos da nossa vida engarrafados no trânsito. Então, nós já estamos numa crise, num colapso. Com isso, nós assumimos, no fundo, uma possibilidade. Não criamos um problema para o automóvel. Criamos uma alternativa concreta de mobilidade sem perder tanto tempo, sem tantos incômodos no cotidiano do trânsito. E aí, o que parece? Perfeito. É isso? Claro. Acho que a solução dessa de você resgatar esse ponto de transporte coletivo é a solução que nós temos para Florianópolis hoje. Como diz acho que o Dalmo diz perfeitamente, não tem nada de novo, realmente se reproduzir o que as grandes cidades têm feito, que tem conseguido colocar, que talvez podemos inovar no tipo de automóvel, de transporte que poderá ser. Sim, um veículo menor, né? Um veículo menor, ou veículo elétrico. Então, quer dizer, começamos a pensar aqui em algumas possibilidades um pouco para diminuir as nossas pegadas de carbono e etc. Temos que inovar nesse sentido. Claro. Agora, o seguinte, secretário, a gente comentou agora há pouco no intervalo, né? Aqui nós temos muito a cultura do automóvel. O cidadão vai na padaria, mesmo que seja uma quadra, ele vai de carro, né? Há possibilidade, não sei se o conceito se enquadra nessa ideia, de bolsões de estacionamento próximos dos terminais para estimular esse motorista a deixar o carro ali com segurança e pegar o ônibus? Perfeitamente. É importante frisar que o sistema, a concepção do sistema, ela não, digamos assim, não desconhece a significância das famílias brasileiras atualmente poderem ter um carro. Às vezes as pessoas dizem, porque se estimula a compra do carro. Ótimo que se estimule. Todos nós devemos ter esse equipamento extraordinário que nos leva. Tal. Agora, nós sermos praticamente obrigados a usá-lo todo dia nos cotidianos da casa para o trabalho é um absurdo. Em nenhum país do mundo isso pode acontecer com qualidade. Você frisou bem, há uma cultura contra, há um preconceito. Esse preconceito existe também de fato, porque nenhum de nós consegue hoje em dia viabilizar as nossas vidas dependendo do transporte coletivo. Então, assim, a partir de um sistema que funcione, nós estamos numa sociedade onde se vende, não sei, pasta de dente, sabonete, toda a sorte. Então, vai ser necessário, desde uma qualificação, o motorista precisa ser, eu não sei se o termo seria esse, mas redirecionado, reeducado quase para que